Oi, gente, estamos aqui mais uma vez para fazermos a aula da montagem da saia reta, uma saia que você já encontra aí no canal. Uma aula de modelagem, uma aula de corte e agora a aula de montagem. É uma saia simples, sem forro, com zíper invisível. Então você vai para a aula, mas antes de começar a aula, você já deixa uma curtida aí no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Deixa seus comentários aí embaixo que a gente vai estar observando, melhorando aquilo que precisa ser melhorado, que as sugestões são sempre bem-vindas. Nos visite lá no nosso Instagram, que é Glória Pereira _costura certa, e vamos para montagem da saia. Sejam bem-vindos, fica conosco até o final dessa aula e muito obrigado por participar comigo nesse canal de aprendizado. Passa para frente, para sua amiga, para sua vizinha e vamos aprender, empreender e adquirir nossa independência financeira através de uma arte tão milenar, mas tão significativa, tão importante na economia da nação e na nossa economia, que é a costura. Aquela saia que já está no canal com a modelagem, com o corte. Então hoje é montá-la de uma forma bem rápida, porque é uma saia simples, uma saia sem forro, só mesmo para vocês começarem no básico de uma saia reta tradicional. Então primeiro a gente já cortou, eu já fiz acabamento para poder adiantar aqui para nós, né? Então você vai fazer aí na sua casa, se tiver o overlock ou o zigue-zague, não tem problema, é a ferramenta que você tiver na sua mão. Com outro detalhe importante, vamos priorizar de termos linhas das cores compatível com a nossa peça. Aqui, por exemplo, não é 100% igual, mas é uma linha que combina nos mesmos tons de azul. Então a gente já cortou. O primeiro passo, nós vamos dar as pences da nossa saia. Você já deve ter marcado lá no seu molde quando cortou. Então a gente vai dar a pence aqui na nossa saia. Então aí nós vamos fazer a pence. A gente sempre começa dando um retrocesso e quando finaliza também dá um retrocesso para ela não desfazer. E vamos pro outro lado da outra pence, na parte da frente aqui. Tô com a pence pronta. As costas eu já fiz também para poder a gente ganhar tempo aqui, né? Mas é a mesma coisa. Quando eu vou agora unir frente e costa, por isso que na hora que nós cortamos eu lembrei, alertei vocês para marcar onde que era o lado do zíper, para mim não confundir. Então eu já sei que esse é o zíper, esse é a lateral, eu vou juntar com a minha outra lateral aqui da frente. Ó, faça isso daqui, dá uma conferidinha e vamos embora montar. A margem de costura que você deixou, ela vai permanecer. Eu tenho uma leve marcação que talvez você não veja no vídeo, mas na hora do corte eu dei uma explicadinha que vocês poderiam estar marcando a costura. Principalmente você que é iniciante, que não tem prática de calcular os centímetros sem marcação. Vou pegar a outra parte das costas e proceder do mesmo jeito.
Então, estamos já com a saia frente e costa pregada, ela tá toda aberta, porque a gente vai pregar zíper e o ideal é pregar zíper com ela aberta. Então, eu já venho com o cos, que eu já tô com ele cortado, e nós vamos encaixar. Então, uma coisa importante, vocês estão vendo o formato do nosso cos, que ele é anatômico, né? Aqui, ó, ele tá mais estreito e aqui ele tá mais largo. Essa base mais larga é que vai ser costurada na saia. Então, eu vou emendar agora a parte da frente com a parte das costas. Quando nós cortamos lá, que eu sempre falo com vocês para sinalizar, então que a gente bota uma letrinha Z de zíper, uma letrinha L de lateral, sempre você sinaliza com essa letrinha na parte de cima aqui do cos, ó, onde que vai ser a cintura da roupa, não onde vai pregar, porque aí você corre menos risco de inverter. Então, eu já sei que aqui é a parte de cima, aqui é a parte de baixo, e a mesma coisa da parte da frente. Então, eu vou unir as laterais do meu cos, frente com costa. Ó, encaixa certinho, porque eu sinalizei, então não vou inverter e nem não vou trocar minhas peças. Então, esse lado aqui, eu vou pregar na minha saia pelo lado direito. Então, é direito com direito. Então, eu vou aqui nas costuras e vou fazer uma prévia. Deu uma diferencinha aqui, não tem problema. Porque a gente que corta na mão, às vezes dá uma diferença. Aí, eu vou pegar essa costura da lateral da minha saia com essa costura lateral do meu cos. Quando o tecido é mais estruturado, encorpado, grosso, como vocês entenderem aí, a gente pode estar abrindo as costuras para ficar uma coisa sem muito volume. Então, eu faço isso aqui, vou andando para mim conferir se meu cos cabe, né? E chego na outra costura aqui. O meu tá um pouquinho maior, eu vou aumentar apertar aqui, porque tá um pouquinho folgado na saia. Aí você faz isso aqui, ó, não tem problema. Acha que tá muita costura? Não tem problema também não, você pode tirar a costura. Pode desmanchar essa costura aqui? Pode, para abrir a costura, mas como aqui a gente tem que ganhar tempo, eu não vou desmanchar. Vou só tirar o excesso aqui, porque eu acho que agora já encaixa. E vou permanecer a costura, inclusive, fechada. Aí ele vai encaixar aqui, ó, e eu vou já costurar, certo? 1 centímetro de costura, né, ou um pé de máquina. Eu gosto um pouquinho a mais do pé da máquina, eu gosto do centímetro mesmo. Às vezes nem dá 1 centímetro, dá 7 milímetros, mas...
Pronto, feito isso aqui, a gente já pode ir lá no ferro, dar uma arrumada na nossa peça, que nós já vamos pregar o zíper. Então, a gente já tá com o cos pregado no direito da nossa saia e nós vamos agora pregar o zíper. A gente tá trabalhando um zíper invisível, por isso a saia tá toda aberta para facilitar nosso trabalho. E o nosso zíper tá aqui. De antemão, eu quero já dar uma dica para vocês. O meu zíper tá grande, ele tá um zíper de 30 centímetros, geralmente na saia de 20, mas a gente pode usar o que a gente tiver em casa e deixar sobrar o zíper, cortar, não tem problema. E a gente vai trocar a nossa sapatilha para pregar o zíper. Essa sapatilha aqui é a sapatilha própria de pregar o zíper invisível, esse carrinho, certo? Para máquina industrial. Mas você que vai trabalhar na máquina doméstica, lá também tem a sapatilha de zíper invisível para ela. E nós temos uma aula aí atrás de zíper invisível. Então você pode ir lá na aula para poder você relembrar e familiarizar com o zíper. E tem essa outra sapatilha, que ela é só uma bandinha. Eu acho que tá dando para ver legal aí. Ela você prega o zíper comum também, aquele outro modelo de zíper. Eu vou pregar com esse, porque eu gosto de pregar com essa sapatilha, o zíper invisível. Então, a gente troca, né? Sua máquina aí com certeza tem uma chavinha de fenda que já vem nela. Se não tiver, você adapta qualquer uma que couber no parafuso da sua máquina e troca a sapatilha. Pronto, trocamos a sapatilha. E vamos pregar o zíper. Então, nós vamos abrir o zíper. Só relembrando que já tem uma aula específica para você pregar o zíper. Então, eu vou abrir, vou pegar o zíper aqui, ó, como se ele estivesse no avesso. E vou colocar aqui na lateral. Ó, com essa distância de 1 centímetro. Se você é iniciante, né, claro, e não tem prática, você pode pegar e alinhavar com agulha e linha. Eu vou só botar um alfinete aqui para firmar o zíper. Olha. Então, eu firmei aqui, eu vou com ele aqui. Aqui onde que termina o zíper, dá para vocês verem, ó. Você deixa sobrar, descer ele um pouquinho, que é porque você vai passar a costura de junção do outro cos, ó. Então, ele pode ficar exatamente assim, ó, dando essa distância de costura. Aí você clica lá, firma lá a agulha e vai abrindo um pouquinho com o seu dedo aqui, ó. Ó, um pouquinho, só para a agulha ficar bem rente. Com muito cuidado, porque a agulha não pode bater em cima dos dentinhos do zíper, porque senão vai mastigar e o zíper não fecha. Então, assim, eu creio que até aqui nós estamos num tamanho bom do zíper já, de 20 centímetros. Eu vou arrematar um pouquinho para não soltar. Aí, quando eu pregar esse lado, outra coisa, vai sempre tirando de uma vez as linhas da sua costura para não enganchar o zíper. Aí, você fecha ele aqui, ó, para ver se ele fechou. Se ele fechou, é porque os dentinhos ficaram no lugar certo. Por que que a gente fecha também? Primeiro, para conferir se ele fecha, e depois, como nós temos essa costura de junção do cos, esse lado, na hora que eu fechar a saia, que eu pregar aqui, ó, essa costura ela vai ter que empatar, certo? Então, para mim poder ter a margem de erro menor que ela vai empatar, eu vou pegar aqui agora, ó, e vou dar um piquezinho aqui no meu zíper, na altura da costura que ele já tá pregado, ó.
Tá vendo que o pique tá na costura, que é o que eu vou fazer. Aí eu vou abrir o zíper e vou pregar ele do outro lado. Olha, quando eu fizer isso aqui, eu vou pegar esse piquezinho que eu dei e botar na costura. Que aí eu vou ter uma margem de erro muito pequena do meu cos não bater. Eu tô botando o alfinete bem na pontinha do zíper, porque eu vou tentar fazer um teste se a nossa costura vai empatar antes de costurar. Pra mim não ficar fazendo e desmanchando, certo? Se der certo, a gente já costura. Aí, o que eu faço? Antes de costurar, eu faço isso aqui, ó. Eu vou fechar o zíper. Por isso, você pode alinhavar com linha, se você quiser. Então, quando eu fechar aqui, ó, depois que eu costurar, vai dar certinho. Tá dando pra ver aí? Aí vai dar certinho. Então, já fiz isso. Esse lado aqui, que é esse segundo lado do zíper, eu posso começar daqui de baixo, não tem problema. Eu pego aqui na mesma altura que eu parei o outro lá, ou então quando o seu zíper tá no tamanho certo. E vou fazer isso aqui, ó. Coloquei lá. Posso dar uma arrematadinha, porque tá no final ali. E venho igualzinho eu fiz o outro lado, não tem problema. Puxando um pouquinho com a minha mão pra a agulha não bater em cima do dentinho do zíper. Eu vou conferir novamente. Empatou nossas costuras, ó, tá vendo? Então, o macete, vocês perceberam que foi dar o piquezinho pra ficar marcadinho. Então, feito isso daqui, eu posso agora finalizar meu zíper fechando a saia. Aí, eu viro ela aqui pro avesso, olha. E vou finalizar aqui. Aí, eu tenho dois jeitos de fazer pra poder... posso começar com essa sapatilha mesmo, depois eu troco. Não tem problema. O zíper invisível, geralmente, você terminou ele, mas você começa a fechar um pouquinho mais acima. Ó, aí eu firmei bem a agulha praticamente em cima da costura do zíper. Aí eu venho aqui, faço um arrematadinho, um retrocesso, né? E vem embora. Posso costurar com essa sapatilha até o final? Posso. Mas se for muito desconfortável, a gente troca ela, não tem problema. Esse zíper invisível, por que a gente fecha a saia, ou se for um vestido, ou se for uma blusa depois? Porque geralmente, eu não tenho explicação. Se alguém tiver aí, me fala nos comentários. Geralmente ele dá uma diferencinha. Então, mas se eu tô com a minha peça aberta, eu não vou ter defeito aqui no final do zíper. Então, eu prego com o zíper aberto. Com a saia aberta. Aí, ó, tá vendo? Então, já ficou todo finalizado, certo? Aí, eu vou finalizar o meu cos agora. Eu já tô com ele. Eu já peguei o avesso do cos, que é o forro do cos. Já emendei, igualzinho nós fizemos com a frente. Fui lá e já fiz o acabamento de overlock. Então, vocês estão percebendo que é um acabamento bem básico e bem simples, porque é uma peça para iniciante. Então, eu vou pegar a parte de cima agora do meu cos com a parte de cima do outro que já tá na saia. Ó, e vou colocar aqui. Então, vocês percebem que ele vai ficar a costura com a costura da lateral da saia. Pode fazer isso nela toda primeiro, para poder
E vou passar uma costura pregando agora o forro do cos. Lembra que eu falei para deixar esse espaçozinho aqui, ó? Porque agora a minha costura tem que vir aqui. Então tem que ter muito cuidado para não bater em cima, para não quebrar a agulha. Então você tem já a noção de espaço e você faz isso aqui, ó. 1 centímetro de costura, que foi a margem que nós cortamos, tanto na saia como no cos. Aí você vai juntando as peças, ó, pra ela não ficar uma lá e outra cá. Olha. Costuras curtas, tá vendo que toda hora a gente dá uma paradinha? Não adianta querer fazer a costura de um processo só, porque você tem que estar arrumando as peças no pé da máquina. Então, a gente faz bem de pedaços curtos. Ó, arrumei, vem até aqui, ó, pronto. Arrumei de novo. Ó, paro novamente. Por quê? Pra mim ter certeza do que eu tô fazendo. Ajeito aqui, ó, de novo, aqui tá o terminal do zíper. Pode vir mais lento com sua máquina. E pronto. Então, feito isso daqui, ó, nós vamos conferir se tá certinho antes de pregar o cos. A gente torna a fechar o zíper, pra ver se essas costuras vão dar certo. Se não der, tem que aprofundar a que tiver sobrando. Mas a gente percebeu, ó, que deu certo. Tá vendo? Então, feito isso daqui, já deu certo. Eu vou pegar esse avesso do meu cos aqui, ó. Essa parte aqui é o avesso do cos, aqui é a saia. E vou botar essa costura pra cá, ó. Ela tá toda dobrada pro avesso, ó. Pro avesso do cos. Aí eu faço isso aqui. Isso aqui já é uma melhoria no acabamento da sua peça. É para seu cos, ele já vai automaticamente. Outra coisa, aí começa depois do zíper. Não começa aqui não, começa aqui, ó. Pra poder... Depois vocês vão entender por que eu comecei aí, na hora que a gente for virar o nosso cos. Essa costura, eu venho com ela ao longo do cos, mas trazendo a costura sempre pro avesso, ó. Eu não posso deixar ela voltar pra lá. Sempre pro lado de cá, pro lado de dentro da minha máquina, ó. Porque eu vou estar dando um excelente caimento na hora que eu virar o cos pra prender o forro dele. Então, você vai fazendo isso aqui. A costura, ela fica bem rente, ó. Ela não pode vir nem pra parte direita do cos, que é da saia, e nem ela pode se distanciar muito pro lado do avesso, porque senão ela perde o sentido, perde o porquê da costura. Essa costura a gente fala no nosso palavreado de costureira, que essa costurinha nós estamos chamando a peça pro avesso. Então, é uma costura de chamamento. A gente faz isso no cos, a gente faz isso nos decotes, quando você vai fazer acabamento de decote das blusas, dos vestidos, acabamento de forro de cava de manga, tudo a gente faz essa costura para chamar o forro para dentro e dar um melhor acabamento na peça. Aí eu venho e encerro antes de chegar no zíper. Aqui, ó, quer ver como que vai dar? Na hora que você virar ele pra lá, ó, olha que beleza que faz, ó. Então, isso aqui vai te dar segurança que o direito não vai vir que o avesso não vem pro direito. Você já vai ter essa facilidade aqui, ó, que já tá batido. Aí, como é que eu faço agora? Aqui é o zíper, né? Então, como que eu vou prender aqui para ficar um acabamento bonito? Eu vou deixar aqui por direito sobre direito. Lembra por que eu não matei a costura aqui? Porque agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou trazer aqui, ó. E vou costurar aqui.
O zíper tá aqui, não precisa você preocupar agora da sapatilha tá muito rente com o zíper, não tem necessidade. Por isso é a sapatilha comum mesmo, não tem problema dessa distância. O importante é pregar o forro, ó, retrocedi para poder arrematar. Tiro essa pontinha para poder tirar excesso de tecido e viro. Na hora que eu viro aqui, ó, o meu cos já tá forrado aqui, a cabeça do zíper. Que a saia não tem forro, mas o cos tá forrado, ó. Vou fazer o mesmo do outro lado. Depois a gente vai tirando sempre os fiapinhos, para não ficar com muito fiapo na nossa costura. Vou fazer o mesmo aqui, ó. Posso começar de baixo para cima e posso virar e começar aqui. Não tem problema, porque eu não preciso preocupar com o zíper, porque ele tá pregado. Ó, faço isso aqui. Outra dica interessante e importante. Quando eu costurei o zíper, que eu preguei o zíper, vocês podem perceber que essa costura de junção do cos, eu joguei ela para cima. Certo? Por quê? Porque me facilita quando eu vier fazer isso aqui, ó. Quando eu vim fazer o acabamento, eu fazer isso aqui, ó. Quando eu for prender o zíper aqui. Porque vamos dizer que ela tivesse assim. Aí, vou prender aqui, pra vocês terem uma ideia. Depois aqui ela tá virada pra cima, certo? E esse cos aqui, ó, o pano do forro vai vir em cima dela, ó. Se eu não prestar atenção nesse detalhe e aí eu for fazer assim, ó, com essa costura para baixo, olha o que vai acontecer. Os fiapos ficam tudo pra cá e pode correr o risco dela fazer isso. Então, toda vez que pregar o zíper, você joga ela pra cima, que automaticamente, quando você for pregar o cos aqui, ela vai estar toda pra cima e vai te dar esse conforto aqui, ó, de cobrir toda a costura do avesso. Cos, vamos agora alinhavar o cos e fazer. Mas é bom que venha no ferro primeiro. Lembra que eu falei lá no pé da máquina, dessa costura tá pra cima, ó? Aí você já passou o ferro, ela ficou toda no lugar. E quando você vem com o forro, ele cai no lugar certinho. Então, a gente vai fazer um alinhavado na mão para vocês verem que, principalmente quem não tem experiência, pode fazer isso aqui, ó. A gente pode alinhavar com a linha da mesma cor e pode ser um contraste para poder lembrar até de tirar. Porque quando a gente alinhava com a linha da mesma cor, no caso que você tá fazendo aí a sua peça, não. Mas quem tá fazendo muitas peças, até esquece de tirar. Então, você alinhava assim, que aí você tem mais firmeza quando for para a máquina. Um detalhe muito importante, por isso que a gente alinhava e antes de costurar, porque as costuras tem que empatar. As costuras laterais do cos. Aqui, ó. Vou mostrar bem pra vocês aqui, ó. Tá vendo? A costura aqui tem que empatar com essa costura. Por quê? Porque senão ele vai torcer na hora de dar o acabamento. Outra coisa que nós já vamos fazer agora, antes de voltarmos ali na máquina, já é marcar a bainha da nossa saia. Que a gente marca aqui no ferro. Aí, já alinhavamos. Toda hora a gente faz uma conferência para não ter que desmanchar. Voltamos e fechamos o zíper novamente. Agora já tá tudo alinhavado, olha. Já tá com acabamento legal. A gente sempre tá usando ferro. Olha, tá vendo? Então,
Como a minha costura, ela tá empatada aqui pro lado de fora, ó. Não sei se tá dando pra ver bem legal. Ela também tem que estar aqui, ó. Que é pra meu cos não torcer. Feito isso, eu vou marcar a bainha. Eu vou virar aqui e vou abrir a costura do zíper. Porque ela tá de costura aberta. Pra me marcar a bainha, ó. Você de antemão já marcou a bainha, você sabe que quantos centímetros você deixou de bainha. Lá no corte eu orientei que a gente deixa 4 centímetros, você pode dar uma consertadinha naquela pontinha que sobrou, não tem problema. Aqui, quando eu cortei, eu dei uma marcadinha, ó, quer ver? Não dá pra ver direito porque meu giz é amarelo, mas eu já dei uma marcadinha, então eu já sei que é aqui, ó. Você também já vai estar marcada aí na sua costura. Então, você dobra aqui com a costura aberta e vai passando o ferro. Se você tiver dificuldade de ir no olho, você pode estar colocando a fita métrica, olha. Então, eu tenho aqui, ó, 4 centímetros, eu vou sempre com 4 centímetros. Aliás, eu tenho 5, né? Deixa eu ver aqui na minha marquinha. 5 centímetros. Essa que eu deixei com 5. Então, eu vou com 5, ó, direto, 5. Pode ir marcando aí com a sua fita métrica. Mas é imprescindível que seja marcado no ferro, tá? Pra facilitar a sua vida lá no pé da máquina. Esse tecido aqui solta muita linha, você vai cortando. Às vezes você trabalha um tecido que não vai te dar esse trabalho. Aqui na bainha também as costuras tem que empatar. Ó, tudo com 5, ó. Certo? E aqui também, ó, a costura, tá vendo? Tem que empatar nessa costura, ó. Pra poder não torcer, ó. Pode botar um alfinetinho nas costuras. Pode alinhavar com linha igual alinhavamos o cos. Aí é você que decide o que é mais fácil pra você. Aqui. Ali foi as laterais. Aqui a costura de trás. Também com 5. Tô medindo pra vocês verem que é normal a gente medir. Ó, a costura aqui deu certinho também. Aí você abre assim, porque às vezes pode dar uma diferencinha, você bate o ferro de novo. Ó, na costura de trás, ó, quando você faz isso, ó, isso é muito comum acontecer. De bainha de calça também, não tem problema. Você faz isso aqui e alinha. Ó. E a parte da frente também. Aí a gente já pode ir lá na máquina. Vai dando uma conferidinha. O ferro ajuda muito a tirar as diferencinhas. Pronto, vamos lá na máquina agora. Então, aí a gente vai fazer a bainha. Já tá tudo dobradinho. O que que acontece? Mas a gente tem que dar outra dobrinha aqui, ó. Pra poder ela ficar arrematado os fiapos. Então, isso aqui também eu vou fazer direto aqui, mas você pode fazer de 2 etapas. Pode, às vezes, até costurar essa primeira vira e depois costurar, dobrar a grande. Mas é só ir fazendo isso aqui, ó. Não precisa preocupar de retrocesso, porque você vai encontrar a costura.
Ó. De pedacinho em pedacinho, para não precisa ter pressa. Lembrando que essa costura aqui, ela tem que continuar empatada. Então, você pode dobrar e botar um alfinete, ó. Que automaticamente ela já dobra. Lá na maquininha doméstica, se você estiver trabalhando na máquina doméstica, se essa costura, às vezes você vai começar e ela não vem, você pode dar uma puxadinha, igual eu tô fazendo aqui, ó, só para exemplificar. Ó, puxa lá atrás um pouquinho, a máquina rompe. Não é o caso dessa daqui. Esses excesso de que o tecido fica desfiando, você vai tirando, para não te dar, não ficar com muita sobra. Ó. Olha a facilidade quando a gente já tá com a costura toda marcada, toda passada a ferro. Na hora do corte, você tem aquele cuidado de cortar bem cortado, sem dar muitas diferenças. Que aí ela vai encaixando na medida que você vai costurando. Outro detalhe, se você tiver dificuldade de dobrar aqui, você vai medindo também, ó, não tem problema, ó. Pode ir medindo, ó, 3 centímetros. Depois de dobrado. Aí você mede aqui de novo, ó, 3 centímetros. Porque eu tô fazendo direto aqui, mas você que tá iniciando, você vai conferindo, não tem problema. Vai fazendo devagarinho, não tem pressa. O importante é corta esse fiapo aqui do início, ó, para ele não embolar no acabamento. Vem aqui e faz o retrocesso. Agora eu tenho que fazer porque eu finalizei minha bainha aqui. Então aqui ficou a bainha já, ó, certo? Ó. Agora eu vou fazer o cos. Também não temos dificuldade porque nós já alinhavamos, né? E eu vou fazer do lado direito, ó. Por quê? Porque já tá tudo aqui no esquema, não vai sair do lugar. Aí eu venho aqui, ó. Você tem duas opções. Se você já tem prática, você pode passar a costura aqui assim, ó. Aqui é de baixo. Mas nada impede de você fazer ela em cima. Porque, principalmente pra gente que tá começando, ó, eu venho e dou um retrocessozinho. Cuidado pra você não voltar muito e pegar o zíper. Então, eu venho com a costura aqui, ó. Não tem problema ela vir aqui em cima do cos, ó. Desde que ela não seja nem muito alta e nem fica oscilando lá e cá. Ela tem que ficar sempre na parte de cima. Não pode deixar a máquina cair e costurar na parte de baixo. Ela vir pra cá, assim, ó, entortar pra cá. Aí você vai fazendo isso aqui. Por que que tá fácil? Porque aqui já tá tudo preso, ó. Tudo alinhavadinho, os fiapos pra cima. Aí você vai fazendo a costurinha aqui, ó. Não tem problema sobrar um pedaço do cos, porque ele já tá com overlock. É até bom que sobra, pra você não correr o risco de faltar forro lá atrás e aparecer a costura que foi pregada, olha. Então, você já tá tudo arrumadinho, ó, não tem muita dificuldade. Pronto, ó. Ele vai pregando aí as costurinhas. Esse cos aqui, essa saia, como ela tá de zíper invisível, aqui tem um alfinete. Nós vamos ficar só nessa etapa do zíper invisível. É opcional, se você quiser, você prega um colchetezinho aí no cos da saia em cima do zíper. Depois nós vamos fazer uma peça com o cos. Ó, quando eu chegar aqui, tá vendo que tá bem pertinho do zíper. Eu tenho que ter cuidado para eu não pisar no meu zíper. Aí eu faço isso, ó, o retrocesso, ó.
Pronto, retrocedi para me arrematar a minha costura. Tiro tudo quanto é fiapinho. Tiro aqui também. Puxamos o alinhavo. E tá pronta a nossa saia. Vou fechar ela aqui pra você ver. Pronto. Isso aqui é a sainha básica, tá vendo? Essa cliente aqui, ó, ela é uma pessoa que tem um quadris um pouquinho mais largo, mas ela tirou o excesso aqui. E você pode ver como é que ela tá. Beleza.